Olá, amigos, uma boa noite a todos. Mais uma reflexão. Hoje o tema proposto é sobre os tesouros da terra e dos céus. Rogamos ao Divino Mestre Jesus que suas bênçãos sejam derramadas sobre o grupo da Fraternidade Irmão Altino e a todos nós. A doutrina espírita nos ensina que Jesus foi o espírito de maior grau de evolução espiritual a encarnar no planeta Terra. E como nos ensina a questão 625 do Livro dos Espíritos, Jesus é o mais perfeito modelo moral a ser seguido, nosso modelo e guia. E a doutrina que ele nos trouxe, que ele nos ensinou, é a verdadeira expressão da lei de Deus. Então, aprofundar-se no estudo de Jesus em seus ensinamentos deve ser a nossa meta incansável. Assim, vamos iniciar a nossa reflexão lendo uma passagem do Evangelho de Mateus, Mateus 6:19 a 21. Não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os destroem, onde os ladrões penetram e os roubam. Acumulai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os destroem, onde os ladrões não penetram nem os roubam. Pois, onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Como todo espírito iluminado, Jesus tinha a capacidade de síntese, de falar pouco e dizer muito. Quando não, falava por parábolas, quando não, falava de forma figurada. Não rara a comunicação de hoje em dia é caracterizada por falar muito e dizer pouco. Ser sucinto é uma das características dos espíritos superiores, iluminados e crísticos. Em virtude disso, nos deparamos com alguns pontos do Evangelho com expressões que parecem contraditórias, que parecem não fazer sentido. E no tocante aos tesouros da terra e dos céus, esse é o assunto de nossa reflexão, parece que Jesus demonstra um certo desprezo pelas coisas terrenas. Mas isso não é verdade. Puro erro de interpretação. Os mentores espirituais não cansam de nos ensinar que devemos tirar da letra muito mais do que ela representa. Extrair da letra a essência, onde está o verdadeiro ensinamento, e não se prender na sua literalidade. Como diz Paulo, o apóstolo dos gentios, a letra mata, mas o espírito vivifica. Jesus nunca desprezou os tesouros da terra, pois são os tesouros da terra que nos auxiliarão na conquista dos tesouros celestes, quando deles fazemos bom uso. E esses tesouros da terra vão muito além da riqueza, do status e da fama. O verdadeiro e legítimo tesouro, o verdadeiro e legítimo ouro da terra é o bem maior de estarmos encarnados neste planeta com a finalidade de evoluir espiritualmente. O espírito necessita do tesouro da encarnação, necessita da bênção da reencarnação e de todos os recursos que o planeta possui para evoluir intelectual e moralmente, em experiências relacionais com o outro e com toda a criação de Deus,
para aprender a amar e ascender à perfeição divina. Assim nos ensina a doutrina espírita. Mas é sempre bom lembrar que, como nos ensina também os espíritos superiores, que somos apenas usufrutuários desses bens, desses tesouros terrenos. Devemos, para tanto, aprender a usá-los, valorizá-los e preservá-los, respeitando em tudo a vida. Portanto, Jesus não despreza os tesouros da terra, mas a maneira como nós, muitas das vezes, nos ligamos a eles, criando uma espécie de tesouros da ilusão, quando há o excessivo e perigoso apego, quando há o egoísmo e o acúmulo ganancioso e insano. Estamos vivendo tempos em que assistimos a muitos escândalos que estão vindo à tona, estão na mídia. Muitos espíritos estão se comprometendo com a justiça humana e muito mais ainda, com a justiça divina, envolvidos em corrupções de toda a ordem, por ganância e por egoísmo, envolvidos também na violência contra o próximo, no desrespeito ao meio ambiente e no gozo doentio dos prazeres terrenos, esquecendo-se de que os tesouros da ilusão são bens perecíveis, bens passageiros, como bem citado por Jesus na figura de linguagem, tesouros que a ferrugem e a traça irão consumir, palavras que bem simbolizam a impermanência desses tesouros. Jesus nos alerta a não dar importância aos tesouros da terra, muito além da sua verdadeira finalidade, não desvirtuar a sua finalidade. O tesouro é neutro, o bom ou o mau uso vai depender do homem. Pensemos sobre isso, refletindo sobre a riqueza e outros bens terrenos. Deixo aí uma reflexão. Se o homem não souber responder para que serve a riqueza, o poder, a fama e muitos bens ou talentos recebidos do alto, poderá se comprometer espiritualmente, dependendo do modo que vai usá-los. Como nos ensina a maioria dos sábios que passaram pelo planeta, devemos ser o senhor dos nossos tesouros e não se tornar escravos deles, se colocando em subordinação psíquica, emocional e espiritual aos tesouros da terra, desvirtuando-os em tesouros da ilusão. E o perigo do apego excessivo pelas coisas terrenas, na verdade, vai muito além de coisas, mas por tudo, inclusive a pessoas, por mais estranho que isso possa parecer. Estamos todos sujeitos à lei da perecibilidade das coisas terrenas, sujeitos às inevitabilidades da vida, como a própria fatalidade da morte, do retorno à pátria espiritual a qualquer momento, nosso e daqueles que amamos, e temos que considerar isso, como diz Joana de Ângeles, faz bem à nossa saúde psíquica e emocional. Lembrando, como nos ensina o Espiritismo, nos conforta muito o fato de que a vida continua nas vastas moradas da casa do Pai. Falando sobre
os tesouros dos céus, esses sim, são perenes, permanentes e duradouros. São as virtudes, as potencialidades que trazemos em latência em nós, aguardando para serem despertadas na espiral de nossas reencarnações em experiências terrenas. Esses tesouros dos céus são as virtudes morais, espirituais e divinas. O reino de Deus dentro de nós em semente. A paciência, a mansidão, a benevolência, a indulgência, a compaixão, a capacidade de perdoar, de ser caridoso, o pleno amor incondicional. Todos aguardando a depuração dos nossos sentimentos. Características do homem de bem na fala de Kardec. Virtudes divinas que, quando conquistadas, se tornam, de fato, herança permanente e eterna adquirida pelo espírito. Detalhe, por esforço e por mérito, que nem a traça, nem a ferrugem consumirão. Virtudes que, se já despertadas pelo homem, esse começa a viver a experiência do céu na terra, como nos ensina André Luiz na psicografia de Chico Xavier. Não espere encontrar um céu que você não tenha edificado na terra. E caminhando para o final de nossa reflexão, lembremos como nos alerta Jesus na leitura que fizemos: onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Devemos dirigir o nosso coração para aquilo que é permanente e eterno, que leva à verdadeira felicidade, não se perdendo naquilo que é impermanente e fugaz, que leva a uma felicidade ilusória e passageira. Finalizando, deixo uma fala do espírito Miramês: os tesouros da terra, com Jesus, poderão se transformar em valores nos céus. Obrigado a todos, até o próximo vídeo, que Deus e Jesus nos abençoe. Assim seja.